Mesmo a comida que todos compartem. Compartem? É isso mesmo, Bímola. Nossa, nunca tinha visto essa palavra. Mesmo a comida que todos compartem é de 3 tipos, de acordo com os modos da natureza material. O mesmo é verdade quanto aos sacrifícios, às austeridades e à caridade. Ouça, eu vou lhe contar das distinções destes tipos. Aharastu api sarvasya trivido bhavati priya jagyastapastatadanam tesham bedam imam shrinu. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 17, verso 7. Falou em comida é comigo mesmo. Falou em comida é comigo mesmo, Bimala. Há diferenças na maneira de comer, executar sacrifícios, austeridades e caridades em função das diferentes situações e dos modos da natureza material. Como a pessoa come, né? O que ela come, em que posição ela come, que horas ela come. Tudo é pelos sintomas que você conhece quem é quem. Se a pessoa come carne, peixe, ovos, ela está comendo alimentos influenciada pelo modo da ignorância, alimentos podres, alimentos que vão causar doenças. Câncer dá até para escolher, né? Como já foi falado, quem come carne, peixe, ovos aumenta em 80% a chance de ter câncer. Que dá para escolher, né? Pâncreas, boca, intestino, ânus, genital. É câncer na cabeça, então. Eu lembro que nem lembro quantos anos eu tinha, Bímola. Eu sei que era novo, eu tinha uns 20 e poucos anos. Eu não, minha carcaça. Minha carcaça já tinha 20 e poucos anos. É que na época eu não sabia, não tinha esse conhecimento, né? Mas o médico foi lá no Fantástico. Não pode falar Fantástico? No Jantástico. Foi no Jantástico e falou assim, não, mas eu vi, uai, por que não pode falar? Está fazendo propaganda para o programa. Mas eu tenho que falar, estou falando a fonte, né? Não sabia nada de nada, né? Não tinha começado minha busca ainda. E o cara foi lá no Fantástico, o médico foi lá no Fantástico e falou assim, quer ter câncer na cabeça? Coma salsicha. Eu falei, nossa, o que é isso que esse cara está falando? E hoje, né? Hoje eu falo, nossa, o cara, acho que, quantos anos, hein? Uns 40 anos atrás, não deve ter nem a gravação mais. Não, deve ter sim. Às vezes não, se tivesse alguma coisa importante, né? Mas o cara foi lá, não tinha também esse monopólio, oligopólio, essas máfias da morte lenta ainda não estava estabelecida, eu acho, né? Não tem conhecimento. Não vou falar de uma coisa que eu não conheço, né, Bímola? Mas o médico foi lá e falou, quer ter câncer na cabeça? Coma salsicha. E eu fiquei chocado com aquilo, porque eu adorava na época cachorro-quente. Aquele molho, né, com tomate. Tinha as barraquinhas de cachorro-quente, lembra, Bímola? Você lembra lá em Ribeirão Preto? A gente saía lá da discoteca e ia comer cachorro-quente. Então, eu gostava. Aí o médico fala uma coisa dessa, eu falei, nossa, que louco, hein? Mas o que eu falei do câncer, é pesquisa de Harvard. Não é, nem falar, as pessoas falam, isso aí é fanatismo, sentimentalismo, essas religiões sentimentalistas. Não, meu amigo, quem falou que quem come carne, peixe e ovos aumenta em 80% a chance de ter câncer foi Harvard, foi só a melhor faculdade do mundo. Então, quer ter câncer? Coma carne vermelha, aumenta em 80% a chance de você ter câncer. Quer ter câncer? Fume.
beba, faça tudo errado, faça tudo que Krishna não recomenda. E eu desejo para você, né, que come carne, peixe e ovos, boas doenças. Não, o cara vai ter doença, Bímola. Eu estou desejando boas doenças. Tem doença boa? Doença boa é aquelas que não dói, né? Doença boa não dói. É a doença boa. Por que vocês acham que os hospitais, postinhos, pronto atendimento estão cheios de pessoas doentes? Por que vocês acham isso, hein? Por quê? Porque comem carne, peixe e ovos. Porque comem no modo da ignorância, influenciado pelo modo da ignorância. Não é mete medo não, Bímola. Quem avisa, amigo é. Tem esse ditado, né? Quem avisa, amigo é. Quer ter câncer? Coma carne, fume, beba. Não quer ter câncer? Não quer ter um monte de problemas? Se renda a Deus, Krishna, e siga suas orientações. Senão você estará, como ele falou para Arjuna, e nós todos somos Arjuns, você estará, não vai escapar nunca. Perdido. Mas se escapar também, todo mundo está falando, Bímola. Você estará... Não, mas não vai escapar porque o que Krishna falou é isso, né? Ele não falou fu, ele falou Ele não falou fu, ele falou perdido. Se você... Arjuna, já te falei tudo. Agora, se você fizer o que eu te falei, que eu te orientei, que eu te passei como os deveres, você vai se dar bem. Agora, se você não fizer o que eu te orientei, o que eu te falei, o que eu te expliquei, você estará perdido. Vai estar perdido. Krishna falou para Arjuna, né? E nós todos somos Arjuna. Arjuna é o nosso representante. Nosso representante diante de Deus, Krishna. Tá, já falei demais, tá bom? Todos estes tipos não se conduzem a um mesmo nível. Cada pessoa está num nível diferente. Porque cada pessoa pode ser influenciada ou pode predominar na pessoa o modo da ignorância. 70% predomina o modo da ignorância. Uns 20 e poucos por cento o modo da paixão. Uns 5% predomina o modo da bondade. E só raríssimas pessoas estão influenciadas pelo modo da bondade pura. Aí essas pessoas são os verdadeiros devotos de Deus, os Hare Krishnas de verdade, que são raríssimos. É raríssimo, muito difícil encontrar um Hare Krishna de verdade, que vive influenciado pelo modo da bondade pura, ou que vive na bondade pura. Aqueles que podem compreender analiticamente que tipo de execuções estão em que modos da natureza material são realmente sábios. Dá um bananei aqui, deixa eu ler de novo. Aqueles que podem compreender analiticamente que tipo de execuções estão em que modos da natureza material são realmente sábios. Aqueles que consideram que todos os tipos de sacrifícios ou comidas ou caridades são iguais, não podem discriminar. E são tolos, está vendo? Não, é tudo a mesma coisa. Qualquer caminho que você seguir dá certo. Qualquer estrada que você pegar leva para São Paulo. Vai nessa. Caminhos diferentes, resultados diferentes. Não se engane. Porque se você se enganar, você passa a enganar os outros também, como os tolos fazem, né? Caminhos diferentes, resultados diferentes, religiões diferentes, resultados diferentes. Escolas diferentes. A mesma chegar aqui e falar, não, olha, todas as universidades são iguais a Harvard. Universidade é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Vai nessa. Há missionários que advogam que a pessoa pode fazer tudo o que quiser e alcançar a perfeição. Mas estes guias tolos não agem de acordo com a direção das escrituras autorizadas. Eles fabricam caminhos e desorientam as pessoas em geral. Uma vez num programa, não sei que ano, acho que 96, 97, né, Bímola? Nós fizemos um programa, né, que nós pesquisamos isso.
tudo, não sei a quantas horas, a cada tantas horas abre uma irreligião, na verdade é irreligião, né? Uma irreligião nova, registrado no governo, lá, sei lá como que é. Lá em Ribeirão abria uma, toda semana abria uma, né? Na época lá, estava na moda abrir as igrejinhas. Como fala aqui no Gita, eles fabricam caminhos inventados, né, e desorientam as pessoas em geral. Mas dizem que religião é tudo igual, né? Todas as universidades são iguais, todos os advogados são iguais, tudo a mesma coisa, vai nessa. Caminhos diferentes, resultados diferentes. Não se engane. Não, já parei de falar, estou tomando água já. Sem falar na ISKCON de imitação, né? Prabhupada fundou a ISKCON no Ocidente em 66, 65. Depois apareceram outras ISKCONs. Só que é ISKCON de imitação. E agora todo mundo quer ser o pai do filho que Prabhupada fez, né? Prabhupada pregou no mundo inteiro, desculpe, eu sempre erro. Prabhupada está pregando no mundo inteiro através de seus seguidores sinceros, e agora apareceu gente querendo os templos de Prabhupada, os devotos de Prabhupada, os discípulos de Prabhupada, tudo que Prabhupada fez. Não se engane também com as imitações. Tá, já parei de falar, Bimala, já parei de falar. Vamos ler mais um pouquinho do livro Raja Vidya, o Rei do Conhecimento. Paramos aonde, hein? Página 21, apesar de Krishna. Tá? Como o nosso mestre falou, né? A única esperança para esse mundo é a ISKCON não perder a sua pureza. A única esperança para este mundo é a ISKCON não perder a sua pureza. Vou repetir 3 vezes, tem que falar 3 vezes a mesma coisa que é para ver se a gente lembra. A única esperança para este mundo é a ISKCON não perder a sua pureza. Vou falar mais uma que ele falou também. Quem vai salvar o mundo são os livros de Prabhupada. Quem vai salvar o mundo são os livros de Prabhupada. Quem vai salvar o mundo são os livros de Prabhupada. E ponto final, não vou falar mais nada. Sim, senhora. Cadê onde eu estava, hein? Ih, Bimala, já passou aqui, ó. Tá, vou prestar atenção. Apesar de Krishna. Apesar de Krishna, cadê? Aqui, ó. Tá na página 20, Bimala. Se eu for colocar na posição certa. Agora pulou, é verdade. Não, a senhora tem razão. Nossa, bicho. Olha quanto tempo perdido. Se já estivesse no lugar certinho, é que eu falo demais. Não, o culpado sou eu. Não achei ruim não, estou abanando o rabinho. Apesar de Krishna ser o Senhor Supremo, não nascido e imutável, ele aparece sob sua natureza transcendental original. A palavra Prakriti significa natureza. No 7º capítulo do Bhagavad Gita afirma-se que existem muitas categorias de natureza, as quais dividem-se em 3 classes básicas. A natureza externa, a natureza interna e a natureza marginal. A natureza externa é a manifestação deste mundo material descrita no 7º capítulo do Bhagavad Gita como apara, ou natureza material. Aquilo que a gente acha que é matéria. Aquilo que a gente acha que é matéria porque de uma pessoa transcendental, de uma fonte transcendental, só sai coisa transcendental. Então essa energia externa de Deus que a gente acha que é matéria,
não é matéria. Eu só compliquei, tá bom? Eu sou complicado. Onde eu parei, tá vendo? Se me corta, eu me perco, Bímola. Aqui, ó. A natureza interna e a natureza... Tá. A natureza externa, isso que a gente acha que é matéria, é a manifestação deste mundo material descrita no 7º capítulo do Bhagavad Gita como apara, ou natureza material. Ao aparecer, Krishna aceita a natureza superior, Prakritim Swam, e não a natureza material inferior. Às vezes acontece de o chefe de Estado fazer uma visita ao presídio, a fim de inspecionar as instalações e ver os internos, mas os prisioneiros erram ao pensar: o chefe de Estado entrou no presídio, logo ele é prisioneiro tanto quanto nós somos. Como se afirmou antes, os tolos zombam de Shri Krishna quando de seu advento sob a forma humana, Bhagavad Gita 9.11. Quando Deus vem aqui, as pessoas acham que ele é uma pessoa comum. Mas Krishna tem culpa nisso também, Bíblia. Krishna é culpado de... Olha, botando culpa em Deus aqui. Deus é culpado disso, porque quando ele vem, ele parece que nasce de parto normal, parece uma criança normal, só que o que ele faz não tem nada de normal, né? Aí já muda a história, né? Krishna vem, parece que nasce de uma mãe normal, parece que nasce de parto normal, parece que é uma criança normal, mas quando ele começa a fazer as suas coisas extraordinárias, só um tolo não vê que não tem nada de normal. Como se afirmou antes, os tolos zombam de Shri Krishna quando ele vem sob a forma humana, parecido com uma pessoa comum, Bhagavad Gita 9.11. Sendo o Senhor Supremo, Krishna pode vir quando bem entender, e nós não temos direito de objetar e proibi-lo de vir. Tem gente que fala: não, Deus não pode vir aqui. Se Deus aparecer, quem vê ele morre, queimado, desmancha, desmonta, fica cego, fica morto. Então Deus é um descontrolado. Então Deus é poderoso, mas não controla o poder que ele tem. Que Deus que é esse? Com certeza esse Deus não é Krishna, o Todo-Poderoso, aquele que pode tudo, aquele que pode aparecer quando quiser, onde quiser, a hora que quiser, para quem ele quiser, do jeito que ele quiser. Ele é plenamente independente, podendo aparecer e desaparecer como lhe aprouver. Se o chefe de Estado vai visitar um presídio, não devemos imaginar que ele foi forçado a fazê-lo. Ao vir, Krishna tem um objetivo, isto é, redimir as almas caídas, condicionadas. Ele vem para nos salvar, né, Bímola? Ele vem para nos atrair de volta para sua morada eterna. Nós não amamos Deus, Krishna, mas Krishna nos ama. Ele afirma que todos são seus filhos. Ó filho de Kunti, procura entender que todas as espécies de vida tornam-se possíveis por meio do nascimento desta natureza material, e que eu sou o Pai, gerador. Eu vou printar isso aqui. É um verso do Bhagavad Gita, é o Bhagavad Gita 14.4, mas eu vou printar aqui, Bímola. É muito bonito, né? Krishna falando que é o Pai de todos. Então, se a pessoa não é Krishna, então ela é filha de Krishna. Mas e fulano? Filho de Krishna. Mas e fulano? Filho de Krishna. Só existe um Pai. Krishna é o Pai de todos. O pai sempre tem afeição pelo filho. Talvez o filho se esqueça do pai, mas o pai não consegue se esquecer do filho. Pelo amor que sente por nós, Krishna vem ao universo material, a fim de nos livrar das misérias de nascimentos e mortes. Nossa, essa aqui é outra, hein? Eu vou printar isso aqui também, Bímola. Outra máxima aqui. Ele diz: meus queridos filhos, por que estão apodrecendo neste mundo miserável,
Venham a mim, que dar-lhes-ei toda a proteção. Nós somos filhos do Supremo Senhor Krishna e podemos gozar imensamente a vida, sem ter que sofrer nenhuma miséria e sem ter nenhuma dúvida. Portanto, não devemos pensar que Krishna vem aqui da mesma maneira que nós, sendo forçado pelas leis da natureza. A palavra sânscrita avatara literalmente significa aquele que desce. Aquele que desce do universo transcendental ao universo material por sua própria vontade é chamado de avatara. Às vezes, Shri Krishna desce em pessoa e outras vezes envia seu representante. As principais religiões do mundo, cristã, hindu, budista e muçulmana, acreditam em alguma autoridade suprema ou personalidade proveniente do reino de Deus. Na religião cristã, Jesus Cristo afirmava ser o Filho de Deus, Krishna, e ter vindo do reino de Deus, Krishna, para redimir as almas condicionadas. Como seguidores do Bhagavad Gita, admitimos que esta declaração é verdadeira, de modo que basicamente não há diferença de opinião. Talvez os pormenores sejam diferentes devido a diferenças em cultura, clima e povo, mas o princípio básico permanece o mesmo, ou seja, Deus ou seus representantes vêm para redimir as almas condicionadas. Sempre e onde quer que... Tá vendo? Jesus de Nazaré é filho de Deus, Krishna. Sempre e onde quer que ocorra, tá, parei aqui, tá, página 21, sempre e onde quer que ocorra a decadência da prática religiosa, vou acabar de ler uma linha aqui, ó descendente de Bharata, e o predomínio da irreligião, nesse momento eu próprio desço. Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 7. Então, esse livro, Raja Vidya e o Bhagavad Gita, como ele é, estão de graça no nosso página 21, Bimala, sempre e onde. Já tinha falado, tá bom. Então, esse livro, Raja Vidya e o Bhagavad Gita, como ele é, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, o link da coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 538 anos atrás, o livro Prabhupada, um santo no século XX, e agora sim, é o quarto link aí, o Bhagavad Gita, como ele é. Você clica aí, já aparecem as opções luxo, econômica e usada no sebo se tiver em estoque. Você encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 99 688 7171. Combinado, então, tá combinado. Então, o que nós vamos fazer, Bimala? Ah, tá. Narayanam namaskritya naranchaiva narotaman devim saraswatim vyasam tato jayam ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naistike.
Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo, deixa eu ver aqui, a estação das chuvas e outono. A estação das chuvas e o outono. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyanatimmirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshurumilitandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadhara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Calma, não me apressa não. Onde nós paramos, hein? Página 238, L-6. Tá aqui. A terra, que ficara emaciada devido ao calor do verão, voltou a nutrir-se completamente quando umedecida pelo Deus da chuva. Dessa maneira, a terra era como alguém cujo corpo ficou emaciado em virtude de austeridades toleradas com um propósito material, mas que de novo se nutre muito bem quando obtém o fruto daquelas austeridades. No livro Krishna, Srila Prabhupada faz o seguinte comentário sobre este verso. Antes da queda das chuvas, toda a superfície do globo fica quase desprovida de todas as espécies de energias e parece pouco produtiva. Após a queda da chuva, toda a superfície da terra se torna verde com a vegetação e parece ficar muito saudável e vigorosa. Esta situação se compara à pessoa que se submete a austeridades para satisfazer um desejo material. Pode-se comparar a condição próspera da terra depois da estação das chuvas à satisfação dos desejos materiais. Às vezes, quando um país é subjugado por um governo indesejável, o povo e os partidos submetem-se a penitências e austeridades severas para dominar o governo. E quando atingem o comando, eles prosperam, dando-se a si mesmos salários generosos. Assim é também a prosperidade da terra durante a estação das chuvas. Na verdade, a pessoa deve submeter-se a austeridades e penitências severas unicamente com o intuito de alcançar a felicidade transcendental. No Śrīmad Bhagavatam recomenda-se que se deve aceitar austeridades apenas para se compreender o Senhor Supremo Krishna. Está vendo, Bimala? Fazer austeridades, sacrifícios para entender, compreender Deus, Krishna. Posso continuar? Por aceitar austeridades na execução do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, a pessoa recupera a sua vida transcendental
Outra máxima também, deixa eu printar isso aqui. Calma. Minha pressa não, deixa eu aproveitar e tomar água também. E qualquer desculpa eu tomo água. É verdade, Bima. Que camelo, que não pode nem tomar um pouquinho de água, que camelo, tá louco. Por aceitar austeridades na execução do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, a pessoa recupera sua vida transcendental. E tão logo recupere sua vida transcendental, ela desfruta a ilimitada bem-aventurança transcendental. E leva uma vida transcendental. Que coisa melhor que isso? Não existe. Mas, como se afirma no Bhagavad Gita, se alguém se submete a austeridades e penitências visando algum ganho material, seus resultados são temporários e só homens de pouca inteligência os almejam. E quem não tem inteligência adora semideuses, né? Ou então, pior ainda, pessoas inferiores aos semideuses, aí é pior ainda. Aí perdeu completamente a inteligência, aí não tem um pingo de inteligência. No crepúsculo, segundo as escrituras védicas, né, eu nunca acho nada, eu nunca falo o que eu acho, porque o que eu acho não presta para nada, né? Não presta para nada, Bima. Quando fala, eu acho, ferrou. A pessoa falou, eu acho, ferrou. O importante é que Krishna acha. E o que Krishna acha, ele já falou pessoalmente, e os representantes de Krishna repetem. No crepúsculo vespertino, durante a estação das chuvas, a escuridão permitia que os vagalumes brilhassem, mas não as estrelas. Assim como na era de Kali, a predominância de atividades pecaminosas permite que as doutrinas ateístas ofusquem o verdadeiro conhecimento dos Vedas. Srila Prabhupada faz o seguinte comentário: durante a noite da estação das chuvas podem-se ver ao redor das copas das árvores muitos vagalumes que brilham como luzes. Mas os astros do céu, as estrelas e a lua não são visíveis. De igual modo, na era de Kali podem-se ver com muita preeminência aqueles que são ateístas ou canalhas, enquanto os que estão seguindo de fato os princípios védicos, visando a emancipação transcendental, são praticamente ofuscados. Esta era, Kali Yuga, é comparada à estação nublada das entidades vivas. Nesta era, o conhecimento verdadeiro está encoberto devido à influência do avanço material da civilização. Os especuladores mentais baratos, os ateístas e os fabricantes de pretensos princípios religiosos tornam-se preeminentes como os vagalumes, ao passo que os seguidores estritos dos princípios védicos ou dos preceitos das escrituras autorizadas são encobertos pelas nuvens desta era. Todos devem aprender a beneficiar-se com os verdadeiros astros do céu, o sol, a lua e as estrelas, em vez de buscar a luz do vagalume. Na realidade, os vagalumes não podem iluminar nada na escuridão da noite. Assim como às vezes as nuvens desaparecem mesmo na estação das chuvas, e a lua, as estrelas e o sol tornam-se visíveis. Da mesma forma, até mesmo nesta era de Kali Yuga, há vantagens de vez em quando. O movimento védico do Senhor Krishna Chaitanya, a distribuição do cantar do mantra Hare Krishna é visto desta maneira. Pessoas seriamente ávidas de encontrar a verdadeira vida devem beneficiar-se com este movimento Hare Krishna, em vez de se voltarem para a dita luz dos especuladores mentais e dos ateístas. As rãs, que tinham permanecido em silêncio o tempo todo, de repente começaram a coachar ao ouvirem o ribombar das nuvens de chuva, do mesmo modo que os estudantes sacerdotes brahmanas, que executam seus deveres matinais em silêncio, começam a recitar suas lições quando chamados pelo mestre.
Srila Prabhupada comenta: depois do primeiro aguaceiro, quando há o som de trovões nas nuvens, todas as rãs começam a coachar, assim como estudantes que de repente põem-se a ler seus estudos. De modo geral, os estudantes devem levantar-se de manhã bem cedo. Entretanto, eles não costumam se levantar por vontade própria, mas só quando tocam um sino no templo ou na instituição cultural. Devido à ordem do mestre espiritual, eles se levantam de imediato e, após terminarem seus deveres matutinos, sentam-se para estudar os Vedas ou cantar os mantras védicos. Da mesma forma, todos estão dormindo na escuridão de Kali Yuga, mas quando aparece um grande mestre, unicamente por causa de sua chamada, todos passam a se dedicar a estudar os Vedas para adquirir o conhecimento verdadeiro. Com a chegada da estação das chuvas, os regatos insignificantes que haviam secado começaram a volumar-se e então se desviaram de seus cursos próprios, assim como o corpo, bens e dinheiro de um homem controlado pelos impulsos dos sentidos. Srila Prabhupada comenta: durante a estação das chuvas, muitas lagoas, tanques e riachos se enchem de água. Fora isso, permanecem secos o resto do ano. Assim também as pessoas materialistas são secas, mas às vezes, quando se encontram numa dita posição opulenta, com uma casa, filhos ou um pequeno saldo bancário, parecem prosperar, mas logo depois elas secam novamente, assim como os riachos e lagoas. O poeta Vidyapati disse que na sociedade de amigos, família, filhos, esposa e etc., de certo há algum prazer, mas esse prazer compara-se a uma gota d'água no deserto. Todos anseiam pela felicidade, da mesma maneira que no deserto todos anseiam pela água. Se aparece uma gota d'água no deserto, naturalmente a água está ali, mas o benefício que se obtém desta gota d'água é muito insignificante. Em nosso modo de vida materialista, ansiamos por um oceano de felicidade, só que sob a forma de sociedade, amigos e amor mundano, tudo o que conseguimos é uma gota d'água. Jamais alcançamos satisfação, assim como os riachos, lagoas e tanques jamais se enchem de água na estação seca. A grama recém-crescida tornou a terra verde esmeralda. Os insetos Indragopa acrescentaram um tom avermelhado e cogumelos brancos contribuíram para dar mais cor e círculos de sombra. Desse modo a terra parecia alguém que de repente se tornou rico. Srila Sridhara Swami comenta que a palavra Ninam indica homens da ordem real. Logo, a exibição colorida de campos verde escuros enfeitados de insetos de um vermelho brilhante e as sombrinhas dos cogumelos brancos pode-se comparar a uma parada real exibindo o poder militar de um rei. Com sua riqueza sob a forma de cereais, os campos davam alegria aos fazendeiros, mas provocavam remorso nos corações. Podia esperar acabar de ler? Não vai dar tempo. Tá bom. Então tá bom, vamos parar aqui na página 244. Prabhupada fez um livro, sobre isso aqui, é A Luz do Bhagavata. É um livro, ele fez para participar de um festival, não lembro, uma competição. No livro Krishna Book, no livro Krishna Book. Tem no livro Krishna Book, mas onde fala isso, sobre isso, é na coleção Srila Prabhupada Lilamrita, que a gente vai ler já já. Tá. Página 244, tá bom? Então tá bom. Mas você que não tá, canto 10, capítulo 20... Verso 14.
Mas você que não quer esperar o próximo programa para continuar ouvindo esse passatempo, incrível, né, Bímola? Essa coleção está... o frio aumenta as misérias do meu corpo e da minha mente, Bímola. É onde eu estava... Tá bom, esse ano, esse frio aqui ainda não deu alergia ainda. Não ficou a voz falhando. Krishna deu um pouquinho mais de inteligência, né, para ver se eu consigo evitar essa alergia de frio. Melhor é mudar para uma cidade que faz calor o ano inteiro. Vamos mudar lá para Natal, Porto Seguro, esses lugares aí que faz calor o ano inteiro, Bimala. Frio é fria. Frio é fria. Tá, posso continuar? O que eu estava falando mesmo? Você me corta e me perco. Tá. Então, essa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica aí, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 1899-688-7171. Combinado então, tá combinado então. Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Itinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine. Calma, deixa eu entortar a tela aqui, trocar o óculos. Enroscou aqui, Bill. Vamos lá. Calma, não me apressa não. Posso continuar? Muito obrigado, hein? Continuar o ritual aqui. Página 26. Au. Ah, tá aqui, ó. Pera, deixa eu tomar água. Quase engasguei. Você fica me apressando aí, ó. Parando na discussão aqui. Ao caminhar de volta para o templo, Prabhupada viu um pobretão evacuando a margem da estrada às vistas do público. A despeito da opinião pública, ele não está mudando seu padrão, disse Prabhupada. Não podemos manter nossos padrões tão estritamente como eles mantêm os seus. É uma pergunta, tá? Não podemos manter nossos padrões tão estritamente como eles mantêm os seus? E Tamal Krishna Goswami, o secretário de Prabhupada, redigiu e assinou uma carta, a qual Prabhupada também assinou numa linha onde se assinalava aprovado. A carta declarava que todos os devotos que saem para distribuir livros deveriam sempre usar o barro sagrado na testa, roupa de devoto, contas de pescoço e o rabinho no alto da cabeça. E em sua distribuição de livros deveriam depender de Deus, Krishna, e esquecer os disfarces. Contudo, na parte inferior da carta havia um PS.
Ao revisar o que está escrito acima, Srila Prabhupada acrescentou: quem quiser pode usar casaco e calça comprida, 3 pontinhos, mas nunca deve deixar de usar o barro sagrado na testa, o rabinho no alto da cabeça e as contas. Anteriormente, Srila Prabhupada tratara deste assunto em diversas cartas. Para Jagadisha, no Canadá, Prabhupada argumentara que não havia nenhuma objeção a usar roupas ocidentais, incluindo uma peruca ou chapéu. Temos de aceitar tudo que for favorável à execução da consciência de Deus, Krishna escrevera Prabhupada. Às vezes, podemos adotar tais meios a fim de ajudar a distribuir os livros. Mas em fevereiro de 1973, ele escrevera a Rupanuga dizendo que não queria que os devotos se vestissem como hippies. Deve-se parar com isso, não devemos dar a ninguém motivos para nos chamar de hippies. Mas em circunstâncias especiais os devotos podem vestir-se como senhoras e cavalheiros respeitáveis a fim de distribuir os meus livros. Onde quer que haja indivíduos, existe a propensão de se criar diferença de opinião. Srila Prabhupada preferia que lhe poupassem esses pormenores administrativos. Seus homens do GBC deviam consultar-se entre si e então apresentar-lhe suas conclusões para uma decisão final. Desta maneira ficarei livre para concentrar-me em minha tradução do Śrīmad Bhagavatam, escrevera Prabhupada. A carta enviada da Índia foi encontrar Karandara em Los Angeles, porém antes de anunciar que se devia parar toda a distribuição de livros com roupas ocidentais, ele queria que Prabhupada ouvisse sua versão da história. Ele fez um relatório minucioso sobre os benefícios de os devotos usarem roupas ocidentais, comuns, enquanto vendiam livros. Ele concluiu que o principal aspecto a que Prabhupada parecia objetar era a possibilidade de os devotos apresentarem-se mal vestidos, ou seja, de que as pessoas ficassem pensando que eles eram hippies. Aproveitando o ensejo, ele informava a Prabhupada que os distribuidores de livros realmente eram asseados, bem vestidos e apessoados. Ele disse que se os distribuidores de livros ficassem restritos a aparecer em público com a cabeça raspada e a roupa de devoto, então a distribuição de livros diminuiria cerca de 2/3. Se por acaso ocorreram extremismos e desmandos, devem-se corrigi-los ao invés de abandonar todo o programa, escreveu ele. Desta feita, Srila Prabhupada respondeu a favor da roupa ocidental. Isso aqui na época foi uma tremenda discussão, Bimala. Tinha tanta discussão, tanto barulho, né? Sim, você pode continuar com sua distribuição de livro como vinha fazendo até então. Quanto a isso não há problema nenhum. Pensei que nossos devotos estavam ficando iguais a hippies, mas agora você me fez entender que este não é o caso. Portanto, não tenho nenhuma objeção. Nossa principal atividade é distribuir livros, e através dos relatórios que recebo de todo o mundo, o progresso é muito animador. Surgiu um desacordo quanto às técnicas de distribuição. Algumas pessoas escreveram para o secretário da ISKCON, reclamando que foram burlados ou pressionados a comprar um livro, e os devotos apresentavam diversas reações a esta reclamação. Os distribuidores de livros obedeciam à ordem de Prabhupada, segundo a qual dever-se-iam distribuir tantos livros quanto possíveis. Eles argumentaram que o simples fato de um pequeno número de pessoas ter reclamado não era razão para esfriar a distribuição de livros. Eles citaram declarações em que Srila Prabhupada mencionava que a oposição à distribuição de livros indicava sua pureza e autenticidade. Em seus livros, Srila Prabhupada explicara este ponto ao aludir ao episódio histórico no qual o governo muçulmano parou os grupos de distribuição de livros do Senhor Krishna Chaitanya. Não, desculpem, aqui é o canto e dança público de Hare Krishna, tá? Vou ler de novo. Não, Bimala, aqui eu pensei que era o Sankirtana.
É porque essa palavra aqui os devotos usam tanto para o canto e dança público de Hare Krishna quanto para a distribuição de livros. Tá, vou ler de novo. Em seus livros, Srila Prabhupada explicar este ponto ao aludir ao episódio no qual o governo muçulmano parou os grupos de canto e dança público de Hare Krishna do Senhor Krishna Chaitanya. Prabhupada escrevera: devemos nos lembrar que tais incidentes aconteceram no passado há 500 anos e o fato de que eles ainda ocorrem indicam que o nosso movimento de canto e dança público de Hare Krishna e a distribuição de livros realmente é autorizado, pois se a distribuição de livros e o canto e dança público de Hare Krishna fosse uma atividade material insignificante, os demônios não fariam objeção a ele. O povo dos Estados Unidos também objetara ao canto e dança público de Hare Krishna, a roupa dos devotos, a filosofia dos devotos, a comida Hare Krishna. Sempre haveria alguém para se opor. Os distribuidores de livros diziam que a principal obrigação era salvar as almas condicionadas que descambavam para uma vida infernal. Caso alguém obtivesse um livro e lesse só uma página, sua vida poderia mudar. No entanto, outros devotos, incluindo os presidentes de templo, ficaram preocupados com as reclamações. Alguém recordou que em 1970 Prabhupada já tratara deste assunto. Façam todas as atividades com muito entusiasmo. Todas as nossas atividades devem ser notórias para que ninguém venha a criticar nossa missão. E assim, todos os empreendimentos devem estar dentro do padrão do Vaishnavismo, a religião de Deus. Tomando-se o cuidado de que tudo se realize diretamente em consciência de Deus, Krishna, num estilo consciente de Deus, Krishna, então o Senhor Krishna fará questão de prover todas as facilidades para ajudar tal devoto sincero. Srila Prabhupada queria que os distribuidores de livros executassem sua ordem, mas com isso eles não deveriam ficar pensando que podiam fazer tudo o que bem quisessem e alegar que isso era para Deus, Krishna. Pregação exigia habilidade, não apenas em conseguir que as pessoas levassem o livro, mas também em deixar nelas uma boa impressão. Tá vendo? Prabhupada já falou tudo, né? É que as pessoas não leem, né, Bímola? Tudo já foi falado por Prabhupada. Por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados. E a gente, infelizmente, a gente só consegue ler, né, Bímola? Fazer o quê, né? Mas você, ouvinte, pode e deve estudar os livros de Prabhupada. Não seja tombado igual eu e a Bímola. Não, você não é tombada não, Bímola. Eu sou tombado, você é uma Vaishnavi. Onde eu estava, hein? Aqui, ó. Pregação exigia habilidade, não apenas em conseguir que as pessoas levassem o livro, mas também em deixar nelas uma boa impressão. Os distribuidores de livros argumentavam estar fazendo o melhor que podiam, mas que tentariam melhorar. Se outros devotos achassem que podiam fazer melhor, então deveriam demonstrar como distribuir livros sem perturbar ninguém. Distribuir livros o dia todo, dia após dia, era tarefa árdua. As pessoas já eram agitadas por suas mentes e sentidos e incomodadas por suas ocupações, governo e relacionamentos pessoais. Não é de admirar que mesmo um devoto inocente acabasse perturbando-as. As pessoas já vivem perturbadas, né, Bímola? As táticas em questão referiam-se principalmente aos procedimentos de como distribuir livros.
Os distribuidores diziam que eram estudantes que estavam ajudando os jovens a abandonarem as drogas, ou que os livros mostravam como resolver as crises dos dias modernos. Nenhuma destas coisas era falsa, mas a ênfase às vezes era excessiva. Um devoto maduro podia falar mais diretamente. Tripurari contava como os livros descreviam uma civilização antiga na qual o povo sabia como levar uma vida perfeita. Ele se apresentava como membro de uma organização que tinha comunidades por todo o mundo, onde as pessoas podiam sentir o benefício oferecido por uma vida de estilo alternativo. Enquanto falavam sobre a vida transcendental, Tripurari e outros eram capazes de ser pessoais e de maneira descontraída filosóficos. Tinham muita facilidade de se tornar amigos das pessoas estranhas e convencê-las a levar os livros. Porém, mais e mais devotos estavam adotando a distribuição de livros, e muitos eram inexperientes. A filosofia de Srila Prabhupada era clara, mas persistiam diferentes interpretações. Sem referir-se a técnicas específicas, Prabhupada simplesmente enfatizava a pureza da distribuição de livros e estimulava os distribuidores de livros a continuarem sem interrupção. O ponto principal era distribuir os livros. Tem até um mantra, né, que Prabhupada falou: pregar sem irritar. Querendo maiores esclarecimentos, os devotos não paravam de pressionar Srila Prabhupada. Os distribuidores de livros estavam interessados em que não se desvalorizasse a premência da distribuição de livros, ao passo que outros destacados líderes da ISKCON estavam preocupados de que práticas negligentes poderiam impedir o progresso da sociedade Hare Krishna. Numa carta que exerceu muita influência, Prabhupada respondeu às perguntas de Bali Mardana, que era de Nova York. Parar aqui? Tá bom, então vamos parar aqui, né? Fazer o quê? E a carta vai ficar para o próximo programa. Página 29, linha -5, tá bom? Quer saber o que fala na linha menos... Depois você fala que eu que atraso o programa. A verdadeira pregação é vender livros. Ponto final. Tá bom? Página 29. L-5. Você que deu a ideia, filha. Agora aguenta. Você que deu a ideia, esse negócio de L-5, L5, L-5, página tal. Tá, mas você não precisa parar de ler esse néctar da coleção Srila Prabhupada Lilamrita, que está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha, nosso site krishnafm.com.br, e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler essa coleção em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor. Mas se você quer o livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, livros novos. Já cliquei. É o quarto link aí, não, o terceiro link. Aqui, ó. Prabhupada, um santo no século XX. Você clica aí, encomenda o seu livro, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com, ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Govinda Aripusha Tamaham Bhajami Govinda Aripusha
tamaham bhajami. Vedam kanantam maravinda dalayatachan bhavatam samasita udasundarangam Kandalpakotika mania vishesha shobham Govinda Adipurusha tamaham bhajami Govinda Adipurusha tamaham bhajami Rangani yasa sakalendriyavriti manti Pashanti panti kayanti Chiram jaganti Anandati maya sadhu ala vigrahasya Govinda Adipurusha tamaham bhajami Govinda Adipurusha tamaham bhajami Rangani yasa sakalen Driyavriti manti Pashanti panti kayanti Chiram jaganti Anandati maya sadhu Vala vigrahasya Govinda Adipurusha tamaham bhajami Govinda Adipurusha tamaham bhajami Govinda Adipurusha tamaham bhajami Govinda Adipurusha tamaham bhajami Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna.
Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasime.